Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, criancinhas de Jesus. Tia Jo hoje está acompanhada de alguém muito especial que está aqui escondidinho, que é Davi. Davi, o meu pequeno. E hoje nós vamos falar para vocês que nós tivemos no dia 11 de julho o nosso segundo congresso do Ministério Infantil da ICPI Campo Ponto dos Carvalhos. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Foi bom, Davi? Foi bom demais. Davi aprendeu? Sim. E hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o nosso congresso. Nós vamos conhecer a história de duas crianças chamadas... Tu lembra o nome das crianças, Davi? Theo e Lume. Theo e Lume, muito bem. E Theo era uma criança que gostava muito de celular. Theo gostava de jogos, de YouTube, de Instagram. Ficava horas e horas no celular. Na noite antes da prova, ao invés de estudar, Theo disse assim: só mais um joguinho, uma partida de jogo. Depois, só mais um vídeo. Depois ficou no Instagram e a hora foi se passando. Quando Theo adormeceu por cima do celular. Quando ele acordou, ele percebeu que ele não tinha estudado, que ele não lembrava nada da matéria. E aí, sua amiga Lume, quando olhou para ele, perguntou: Theo, você estudou para a prova? E aí Theo respondeu: não, Lume, o celular tomou todo o meu tempo. Lume então disse assim: Theo, jogos de celulares, redes sociais, pode ser até legal, mas eles não podem mandar na nossa vida. Olha, hoje tem um culto do Ministério Infantil na nossa igreja, vamos? E Theo aceitou ir para a igreja com Lume. Quando chegaram na igreja, a tia do Ministério Infantil falou exatamente o que Theo precisava ouvir. Ela leu na Bíblia, ela abriu a Bíblia dela e ela disse assim, a palavra do Senhor foi assim: não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. E o apóstolo Paulo, crianças, ele estava sempre conectado com Jesus, sempre conectado com Deus e com o Espírito Santo. Mesmo passando por dificuldades, ele orava, ele obedecia a Deus, ele confiava em Deus, ele continuava pregando sobre Jesus. Por isso, como ele estava sempre conectado com Deus, ele venceu o medo, ele venceu as dificuldades, ele venceu as lutas e nunca desistiu. Depois que a tia falou isso, Theo olhou para a Lume e disse assim: eu não quero que o celular mande em mim. Eu quero estar conectado com o Espírito Santo, assim como Paulo estava. Naquele dia, Theo aprendeu que é muito melhor a conexão com Deus e que ela nunca deve ficar abaixo de qualquer outra coisa. Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar no nosso coração. E olha como ele ficou. Ele orou com gratidão a Deus, porque ele estava feliz agora que ele entendeu que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí, crianças? E aí, Davi? Agora a tia vai perguntar para vocês: como é que está a tua conexão com Deus? Boa. Como é que está a conexão de vocês, crianças? Boa. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Tu conhece, Davi? Pai. Wi-Fi. E quando a gente chega... Para de fazer barulho, mamãe. E quando a gente chega em qualquer lugar que a gente encontra esse símbolo aqui, a gente já fica todo felizinho, porque sabe que vai estar conectado com a Luz. internet. Esse símbolo aqui, ele tá mostrando que a gente vai estar conectado com a internet, Davi. E aí, quando a gente vê esse símbolo, a gente já ativa ele no nosso celular e se conecta com aplicativos como esse aqui, ó. Que aplicativo é esse, Davi? Sabe? É o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo onde a gente consegue falar com as pessoas, onde a gente consegue mandar fotos, consegue se comunicar, fazer ligações de vídeos, mandar áudio. E é um aplicativo que é bom porque a gente consegue se comunicar em qualquer lugar com qualquer pessoa que a gente queira se comunicar. E esse símbolo aqui, tu conhece, Davi? Facebook. O Facebook. E o Facebook é um aplicativo que nos ajuda a compartilhar momentos com pessoas que a gente conhece, que estão distantes.
A gente pode criar comunidade, a gente fala com pessoas conhecidas e até com pessoas desconhecidas, né? Algumas pessoas desconhecidas também a gente consegue se comunicar através do Facebook. E esse aplicativo aqui, tu sabe, Davi, qual é? Instagram. O Instagram, ele sabe mais, tá vendo? O Instagram, assim como o Facebook, serve para compartilhar momentos com maior interação. E essas interações são com pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, com pessoas, com celebridades, com políticos, agora mesmo na Copa, né? Todo mundo tá lá se conectando com os jogadores que a gente nem conhece, mas tá lá seguindo, né? Então, assim, o aplicativo do Instagram é bom, é muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tá ali, ó, com pessoas conhecidas, com pessoas verdadeiras e com pessoas que não são verdadeiras. E aí é que mora o perigo, não é, gente? E esse aqui, tu conhece? TikTok. Meu Deus, Davi conhece o TikTok. Olha lá, todos nós conhecemos o TikTok, né? O TikTok, ele é um aplicativo, é uma plataforma de vídeos curtos que viraliza muito rápido. E vocês sabiam que o TikTok no Brasil tem cerca de 135 milhões de usuários ativos a cada mês e que possui cerca de 3 bilhões de usuários no mundo inteiro? Isso mesmo, e aqueles videozinhos que começa a fazer as dancinhas do TikTok, né, Davi? E aí viraliza rapidinho. E esse daqui, Davi, tu conhece? Conhece esse? YouTube! O YouTube, Davi vive no YouTube. O YouTube também é uma plataforma muito acessada, muito utilizada. É uma das plataformas que é mais usada no mundo inteiro. Através do YouTube a gente pode ver vídeos, assistir vídeos, lives, filmes e todo tipo, né, Davi? Coisa. E existe aqueles videozinhos daqueles youtubers que são chato demais, não é? Que grava vídeo sem resposta nenhuma. Vídeos sem sentidos. E que as crianças ficam lá, ó, vendo durante muitas horas. E aí também mora o perigo, não é? Além desses que a gente já conversou, e tem outros também. Mas através da internet a gente pode fazer o que, Davi? Jogar no videogame. Jogar videogames, acessar vários aplicativos de jogos. Mas o problema... Só um pouquinho, Davi. Acessar vários tipos de jogos, muitas outras coisas. E vocês sabem, crianças, as redes sociais, elas são boas? Elas não são 100% ruins, não. Elas são boas. Esses aplicativos, eles trazem coisas boas pra gente. Mas existe também um perigo. E um perigo que não é só para criancinhas como Davi, adolescentes como Samuel. Não, pra mim também é um perigo. E sabe qual é o perigo? Quanto tempo. O tempo que a gente dá para o celular. O tempo que a gente fica lá o tempo inteiro no celular. No YouTube, no Instagram, em que mais, Davi? No WhatsApp, no Facebook, no TikTok. No E a gente às vezes esquece de tantas coisas, crianças. Vocês sabiam que a gente esquece de muitas coisas? Mas a gente vai agora para a palavra de Deus. E nós vamos ler o que a tia lá disse na igreja para Theo e para Lume. Está escrito aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é o que a palavra de Deus, ela nos diz. Ela fala tudo que está prejudicando as pessoas. E vocês sabiam que quando a gente está conectado com uma série, por exemplo, a gente está lá assistindo uma série no YouTube, ou essas sériezinhas que está passando agora também no TikTok, no Instagram, né? Tem até uma série de frutas aí. E essas séries ou filmes, a gente fica tanto tempo que esquece de dormir. Tu já imaginou, Davi? Tem dia que Samuca dorme bem tarde, não é? Esquece de dormir, esquece de comer, esquece até que tem uma pessoa do lado dela.
E isso, crianças, está nos deixando viciados, está nos tornando escravo. Como a palavra do Senhor, ela nos diz, nós estamos nos tornando escravizados. E isso não é só criancinha, como eu falei, não é só adolescentes, jovens, são até adultos viciados, escravos mesmo das redes sociais. Devemos prestar muita atenção em quanto tempo devemos estar conectados com isso. É importante que nós, que somos papai, mamãe, um adulto, esteja sempre perto para vigiar quanto tempo e quais sites estão sendo acessados, né? Como está a conexão das nossas crianças com a internet? Porque existe um perigo muito grande, existe uma janela muito fácil de ser acessada, né? Eles estão lá no videozinho infantil assistindo algo muito legal, de repente abre uma brechinha de nada e leva eles para bem distante. Mas sabia, Davi, que existe uma conexão segura para todos nós? Tu sabia, Davi, que existe uma conexão? Sabe qual é a conexão segura que a gente aprendeu no nosso congresso? Eu quero dizer para vocês agora, nessa hora. De A conexão com o Espírito Santo de Deus. E quando a gente se conecta com o Espírito Santo, criancinhas de Jesus, amados, amadas, Santo. é uma conexão segura, é uma conexão prazerosa. E sabe como é que a gente se conecta com o Espírito Santo de Deus? Mostra aqui, Davi. A gente se conecta orando. Muito bem. Orando, a gente fala com o Papai do Céu. E essa conexão nós temos que ter todos os dias. Peraí, Davi, agora não. Essa conexão a gente tem que ter todos os dias. A gente tem que orar, assim como a gente acorda e vai lá no celular, vê o WhatsApp, vê o Facebook, vê todas as redes sociais. Antes disso, a gente tem que acordar e se conectar com Cristo, se conectar com o Espírito Santo. A gente tem que orar. Orar uma vez só ao dia? Não, ora 2, 3, 4 vezes ao dia. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo proibido de orar. Então, essa é uma conexão segura. A outra conexão, a outra forma de nos conectarmos com Deus é através da palavra de Deus. Nos conectamos através da palavra de Deus. E isso é muito importante, porque nós só vamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus através da sua palavra. Isso mesmo. Se a gente lê a Bíblia, se a gente conhece a palavra de Deus, dificilmente a gente vai se contaminar com aquelas coisinhas que podem entrar, aquelas brechinhas que podem entrar quando a gente está conectado com as redes sociais. Certo? Então a gente tem que orar, a gente tem que buscar a Deus. E sabe uma forma da gente buscar a Deus? Uma forma também muito boa da gente buscar a Deus e se conectar com o Espírito Santo é ir à igreja. Isso mesmo, quando a gente vai para a igreja, assim como o Theo e Lumi foram para a igreja, eles foram para a igreja e ficaram felizes lá, eles se conectaram com Deus, eles louvaram a Deus, eles ouviram a palavra de Deus, eles adoraram a Deus naquele lugar. Ah, tia, então eu não posso adorar a Deus em casa? Pode, mas na igreja a gente tem comunhão com os nossos irmãos. E isso também é uma forma de adoração a Deus. Quando a gente se conecta com Deus, quando a gente se conecta com os nossos irmãos, a gente conhece mais a palavra, a gente busca mais a Deus. E quando a gente está cheio mesmo, sabe? Cheio da palavra, cheio da presença de Deus, deixando o Espírito Santo, ele atuar na nossa vida, ele encher o nosso interior. Sabe o que é que acontece? A gente consegue, transmitir para o mundo inteiro, não é, Davi? A gente consegue transmitir para o mundo inteiro o amor de Deus, o como é importante estar conectado com Deus. E aí agora eu vou perguntar para Davi. Deixa eu fazer uma perguntinha para Davi. Davi, como é que a gente pode agradar a Deus com a nossa vida? Indo para a igreja. Que mais? Fica direitinho aqui para todo mundo te ver. Orando. Que mais? Estudando também, né? Lendo a palavra do Senhor, indo para a escola bíblica, não é, Davi? E quando a gente se desconecta das coisas de Deus, como é que a gente faz para ficar desconectado desconectado com o Espírito Santo? Falando palavrão. O que mais, Davi? Fazendo birras. O que mais? Empurrando um amiguinho, brigando, xingando, fazendo bullying. Não é, Davi?
Isso é legal? Não. Isso não agrada a Deus e isso não nos conecta com Deus. O que mais, Davi? Se a gente dedicar o nosso tempo para Deus, colar na prova também não é legal, não nos conecta com Deus. E só para te lembrar, existe na Bíblia também, lá no livro de Eclesiastes, diz assim, ó, que tudo tem seu tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de ajudar, como o Davi está me ajudando agora. Existe o tempo de brincar, existe o tempo de ouvir, existe o tempo de falar, existe o tempo de estar juntinho com Deus, juntinho com a nossa família, de estar próximos dos nossos amigos. E também existe aquele tempinho que a gente pode dedicar lá para o celular, para os joguinhos, para brincar. Existe o tempo de estudar, não é, Davi? Existe o tempo de comer, existe o tempo de dormir. E é sobre isso, crianças. A gente tem que determinar o tempo, mas a nossa prioridade, o nosso maior tempo, nossa prioridade tem que ser dedicada para Deus, para as coisas que vêm de Deus, para as coisas que agradam a Deus e que nos conectam com o Espírito Santo. Então, nós não podemos deixar que as redes sociais nos escravizem. Vamos ler novamente o que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim, ó. Mostrar umas coisas para você. Só um minutinho. No capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas. Então, acessar as redes sociais, o Facebook, o YouTube, tudo isso é lícito. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente não pode permitir que as redes sociais nos escravizem. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre conectados com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Essa é uma conexão segura e que a gente tem que fazer sempre. Cada dia mais, cada dia nos conectarmos mais com Deus. Nos conectarmos com Deus. E que Deus, Ele nos abençoe, né? Assim como o nosso congresso, ele foi abençoado. Nosso congresso foi uma bênção. Nós tínhamos lá mais de 150 crianças. Acho que tinha muito mais de 200 pessoas, né? De toda a equipe, com as mães que estavam lá. Senta, mamãe, senta. Com as pessoas que estavam lá, né? Então, essas pessoas saíram de lá impactadas com a presença de Deus. Da mesma forma que nós estamos nesta hora aqui, neste dia, querendo mostrar para vocês o quanto é importante, o quanto é bom estarmos conectados com Deus. Davi, ele quer mostrar o detalhe da camisa, né? Da camisa do congresso. Olha, se você quiser essa camisa aqui, ó. Senta agora. Senta. Dá uma mensagem pra gente que a gente quer uma camisa pra você dessa daqui. É mesmo? Davi tá oferecendo coisas que a tia não estava preparada, tá? A gente nem tem camisa disponível mais, mas a camisa realmente ficou linda, não foi? E aí, quem sabe, né? Quem sabe, né, Davi? A gente não consegue uma camisa, né? É só você se inscrever no nosso canal, deixar o like no nosso vídeo, não é, Davi? E chamar dar uma mensagem pra gente que a gente dá uma camisa dessa. Eu não sabia dar mais uma. Eu não sabia disso não, tá, gente? Da camisa não saiu agora. Mas aí é importante que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas se conectem com Deus, se conectem com o Espírito Santo de Deus. E nós agradecemos pela presença de vocês nessa hora, né, Davi? Sim. Pela presença, pelo like, pela se inscrever também, né, Davi? Sim. Se inscrever no canal e a gente vai trazer mais vídeos, não é? É, a gente vai ter mais vídeos em breve. Em breve mais vídeos. Eu acho que eu preciso aprender com o Davi, tá vendo? Ele já falou a questão da camisa que eu nem sabia. Fiquem na paz do Senhor. Beijos e tchau!